A paz do Senhor, batalhadores em oração, intercessores, povo forte, corajoso, aqueles que produzem frutos que permanecem. Sabia que a sua luta e a sua batalha não é em vão? Você sabia que Jesus está vendo e medindo tudo que você tem feito? Todo o seu esforço? Porque esse esforço que você tem feito até aqui, Ele está vendo e anotando tudo. E nada que você faça para o Senhor ficará sem recompensa. Porque Ele é justo, Ele é fiel. E Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar armas espirituais poderosas na sua busca, orando, aprendendo a orar, se esforçando para orar cada vez mais. Ele está vendo isso e Ele está se alegrando com você. Creia nesta palavra. Amém? Hoje nós estamos no vídeo de número 35, orando pelos cristãos. Antes de nós entrarmos na leitura do capítulo, eu quero te pedir já para você compartilhar este vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Para você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Acione o sininho. Tudo isso é muito importante. Por isso que todos os vídeos nós estamos falando, porque é muito importante para quê? Para que nós consigamos levar esta palavra a mais pessoas. Mais pessoas sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos pregar a palavra junto comigo. Toca o dedo a compartilhar. Beijo. Vamos começar então com a nossa leitura. A leitura do capítulo 31 é o vídeo de número 35. Por que essa diferença? Porque nós fizemos uns vídeos antes introduzindo, explicando tudo o que ia acontecer, todo esse nosso curso, toda essa nossa leitura juntos. Nós estamos lendo o livro juntos e depois da leitura de cada capítulo eu deixo uma ministração que o Senhor coloca no meu coração e um exercício prático. É muito importante, gente, que vocês façam os exercícios. Por quê? Porque nós aprendemos na teoria, mas é na prática que nós retemos o entendimento. Então é muito importante que você pratique aquilo que você está aprendendo com essa leitura junto comigo. Eu tenho chamado de curso porque nós estamos fazendo um verdadeiro curso de oração que é maravilhoso, totalmente gratuito, ninguém precisa de pagar nada, ninguém cobra nada de você. O objetivo aqui é ajudar a sua vida, é te ajudar a se fortalecer em Cristo Jesus, é te ajudar a caminhar firmemente nos caminhos do Senhor. Amém? Então vamos à leitura. Orando pelos cristãos. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemão 7. Talvez as palavras mais comumente faladas entre dois cristãos sejam: eu vou estar orando por você. E, no entanto, talvez as palavras mais comumente não ditas sejam as orações que teriam sido ditas se essas promessas fossem verdadeiramente cumpridas. Precisamos orar uns pelos outros. É uma das coisas mais amorosas que podemos fazer um pelo outro. Seus irmãos e irmãs em Cristo, em qualquer ponto desafiador de sua vida, precisam ser capazes de respirar fundo e perceber que eles não estão sozinhos e que a sua família cristã os apoia. Eles precisam da garantia de que você e outras pessoas estão orando, especialmente se você disse que estaria orando. Paulo descreveu isso como estar atentos, algo que devemos fazer em todas as ocasiões. Nós devemos apoiá-los com toda oração e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Observe como essa ordem e expectativas são abrangentes. A igreja em Atos 2 convivia no seu dia a dia. Eles compartilhavam os mesmos fins e interagiam como se tivessem uma só mente. Eles estavam
tão envolvidos um com o outro, que constantemente iam de casa em casa, compartilhavam as suas refeições e desfrutavam o que a Bíblia descreve como alegria e sinceridade de coração. Versículo 46. Como resultado, apesar de uma erupção de perseguição e desafios que ameaçavam a vida nos dias que se seguiram, vemos o Espírito de Deus operando milagres entre eles. Vemos testemunhas corajosas de Cristo. Vemos dezenas de pessoas chegando à fé, praticamente todos os dias. Vemos confissão de pecados e arrependimento. Vemos o trabalho em equipe. Vemos abundante generosidade e altruísmo. Vemos manifestações regulares do poder de Deus. Vemos tudo o que desejamos que aconteça em nossos dias e em nossas igrejas. E uma das maneiras pelas quais nós podemos contribuir de forma mais eficaz para o renascimento da unidade da igreja hoje é através da prática ativa da oração de uns pelos outros, como cristãos. A oração nos cura, nos une como um só. Quase todas as cartas de Paulo no Novo Testamento foram escritas para igrejas diferentes. Mas, independentemente da proximidade do seu relacionamento pessoal com eles, ele lhes escrevia assegurando-lhes de que ele estava orando por eles de maneira genuína, consistente e fervorosa. Deus é minha testemunha, disse ele aos romanos, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1, 9 ao 12. Ele disse aos Efésios que não cessava de dar graça por eles, fazendo menção deles em suas orações. Efésios 1,16. Aos Filipenses, ele disse: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Filipenses 1, 3, 4. Damos graças a Deus, disse ele, por escrito aos Colossenses. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Colossenses 1, 3, 4. O nosso reflexo e rotina devem seguir fielmente as pegadas deste exemplo. Incentivar a outros cristãos, agradecer a Deus por eles, exortá-los, adorar junto com eles, trazer as suas preocupações, tanto físicas quanto espirituais, perante o Senhor, pedir-lhes para fazer o mesmo por nós. Enquanto você pensa sobre como atingir esse tipo de oração, considere uma estratégia que realmente funciona para todos os tipos diferentes de pessoas e contexto. Use a oração do Pai Nosso como modelo. Em vez de orá-la para si mesmo, ore-a pelos companheiros na fé. Algo mais ou menos assim. Pai nosso que estais nos céus, eu oro por meu irmão, louvando o teu nome por eles, pedindo-te que preenchas o coração deles com adoração a ti no dia de hoje. Que o seu principal desejo seja promover o teu reino onde quer que estejam, independentemente do que estejam fazendo. Que eles possam aliar-se com a tua vontade, assim como a tua vontade é feita e cumprida no céu. Deles eu suplico o seu pão diário, com tudo o que eles precisam para prosperar e ser bem cuidados. E concede-lhes o arrependimento, perdoando-lhes os pecados, assim como tu me perdoas. Livra os seus relacionamentos da amargura e da dificuldade, à medida que eles perdoam aqueles que contra eles pecaram. Por favor, Senhor, protege-os da tentação e de que sejam sobrecarregados com a adversidade. E livra-os de todo mal.
de todos os esquemas e ataques do inimigo, de todas as armas destinadas à sua derrota e ao desânimo. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Tu reinas e governas, e já lhes deste a vitória através da obra consumada de Cristo. Então eu oro por eles hoje, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Orar assim é orar com um alvo estratégico. Essa é uma oração bíblica. É assim que se usa a palavra para orar. E se for o caso, use o seu conhecimento específico sobre a pessoa para fazer com que a oração cubra todos os aspectos da vida dessa pessoa e procure a vontade de Deus para cada área dela. Demasiadas vezes, o período de pedidos de oração entre os cristãos tornam-se recitais de órgãos. Ore pelo rim da minha tia, ore pelo câncer de colo do meu primo, ore pelo dedão do pé do meu irmão. E apesar de apreciarmos a oração direcionada à saúde física, 3 João 2, devemos ter cuidado para não priorizar as necessidades físicas e temporárias sobre as necessidades espirituais e eternas. Caso contrário, como o homem uma vez disse, vamos passar mais tempo orando para manter santos doentes fora do céu do que manter pecadores perdidos fora do inferno. O apóstolo Paulo fez orações poderosas pelos cristãos, quase sempre objetivando questões espirituais. Se você estudar Efésios 1 e 3, Filipenses 1, Colossenses 1, você vai ver que ele estrategicamente orou a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, para que ele, através do Espírito Santo, pudesse poderosamente trabalhar no profundo dos corações dos santos, para revelar a verdade sobre a natureza de Deus, sobre quem eles eram em Cristo, sobre as grandes bênçãos e recompensas poderosas que eles já possuíam por causa da sua posição em Cristo. Paulo orou para que Deus revelasse a sua vontade e amor, para que os fortalecesse e equipasse para a fecundidade espiritual e para que eles crescessem em seu conhecimento e fidelidade a Deus. Podemos aprender muito sobre como orar uns pelos outros. Muitas questões secundárias serão tratadas e colocadas no seu devido lugar quando os assuntos espirituais ficarem resolvidos. Pensem em como um compromisso de oração pelos nossos irmãos na fé poderia energizar os nossos relacionamentos e o nosso sentimento comum de missão. Pensem em quanto mais glória Deus poderia receber e quantos mais respostas às orações poderíamos ver se ele soubesse que os testemunhos seriam para o seu louvor. Graças a todas as pessoas que estivessem orando por nós. Pensem em momentos quando a oração de outras pessoas por você, talvez até mesmo apenas uma pessoa que esteve orando por você, o levantou e o ajudou a prosseguir. Pense em tudo que estamos perdendo ao não aproveitar esta oportunidade que se encontra disponível para que possamos abençoar e ser abençoados. Que investimento simples com dividendos tão incríveis. Economistas analisando o recente aniversário de um jogo eletrônico dos anos 80, Arcade Game Pac-Man, compararam os diferentes resultados que uma pessoa poderia ter caso não tivessem colocado os 25 centavos no jogo, mas em um fundo de poupança. Acontece que quando as pessoas estavam investindo 25 centavos em entretenimento nos anos 80, o custo não era apenas de 25 centavos. O mesmo valor monetário se colocando em uma conta de corretagem em uma das ações mais elevadas no SP500, atualmente valeria mais de 1.800.000. E se essas mesmas pessoas, em busca de uma pontuação alta, tivessem colocado uma quantia de 100 na máquina durante o verão, os seus 100 de desperdício de tempo poderiam agora potencialmente valer cerca de 3/4 de $1 milhão. Quanto do nosso tempo tem sido comido pelas nossas próprias queixas e nossos próprios problemas, quando poderia ter sido investido na oração
por outras pessoas, sem perdas, porque Deus nos ajuda a lidar com a nossa própria vida e problemas. Qual é o custo da oportunidade que estamos colocando sobre o corpo de Cristo por não estarmos nos doando plenamente ou minimamente para a causa comum? Orem uns pelos outros. Tiago 5,16. Essa prática vai pagar dividendos elevados e eternos. Oh, glória a Deus! Essa palavra de Deus para nós hoje é muito forte. Ela diz para nós sobre a união. E a pergunta que fica para nós temos orado uns pelos outros? Porque o título hoje é Ore pelos Cristãos, orando pelos cristãos. Você tem se lembrado de orar pelos seus irmãos em Cristo? Pelos seus irmãos em Cristo que estão vivendo na mesma casa que você. Você tem lembrado de orar? De orar por aqueles irmãos em Cristo mais próximos? E você tem se lembrado de orar pelos seus pastores? Pelos presbíteros? Aqueles que estão à frente no campo de batalha, à frente do batalhão de guerra? Você tem se lembrado de orar por eles? De orar pelas irmãs do círculo de oração? De orar pelos irmãos da célula? Por cada um daqueles do grupo de louvor? Você tem se lembrado de orar? Porque muitas vezes a pessoa se sente tão sozinha no meio de uma multidão. Se simplesmente você se dispuser a orar por uma pessoa e cuidar dela em oração, já imaginou se cada um de nós fizermos isso? Como a igreja, a noiva do Senhor, se fortalecerá? Então nós precisamos orar uns pelos outros. Por quê? Porque é uma obra de amor. Saber, quando a gente sabe que tem alguém efetivamente orando por nós, isso nos enche de força e de coragem. Quando uma pessoa no canal falou para mim, olha, eu estou orando por você. O outro coloca lá assim, Senhor, abençoa este canal e as pessoas que estão neste canal. Senhor, abençoa a Meir, fortalece ela. Isso eu me sinto muitíssimo amada. Já imaginou quando alguém na igreja chega e bate nas suas costas e fala assim, eu estou orando por você. E você percebe uma sinceridade, uma verdade naquelas palavras. Você se sente fortalecido, você se sente encorajado. Então, às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas e nós esquecemos que tem pessoas ao nosso lado com problemas muito maiores. Então esteja atento às necessidades do seu irmão. Ore por ele. Por quê? Porque nós estamos em um campo de batalha. Se nós não nos unirmos, nós seremos facilmente derrotados. Se eu, como um cristão, não entender que eu estou em um campo de batalha espiritual e que eu preciso me unir aos meus irmãos em oração, porque assim nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós seremos mais fortes, o inimigo não conseguirá nos atingir com tanta facilidade como a gente tem visto acontecer aí no meio dos cristãos. O lobo solto no meio das ovelhas. Por quê? Pela falta de união dos irmãos, união em oração. A oração, ela nos cura. A oração, ela nos une, ela nos fortalece, ela nos faz um só corpo. Quando eu oro por você e você ora por mim, nós nos tornamos mais fortes. Precisamos entender isso. Nós somos um só corpo. Lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, fala para nós, Cristo é como um corpo, que tem muitas partes e cada parte depende uma da outra. Vale a pena você meditar nesses versículos. Vai lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. E você vai ver como Paulo está descrevendo que Jesus Cristo ele é como um corpo. E nós
Jesus, ele é o nosso cabeça, nós sabemos disso. Mas é como um corpo. Nós somos essa parte do corpo. Jesus é a parte da cabeça, nós somos a parte do corpo, vamos dizer assim, para que a gente compreenda direitinho. E nós somos várias partes, cada um de nós é uma parte diferente, mas todas elas necessitam umas das outras. Já imaginou se a mão falar, não, não quero ser mão, eu quero ser pé. E a mão começar a agir como pé. E o braço falar, não, eu quero ser perna. E o braço começa a agir como perna. O coração fala, não, eu agora vou ser rim. Então, ia virar uma confusão. Por isso, nós precisamos de entender que eu sou uma parte do corpo de Cristo. Eu tenho as minhas funções e as minhas responsabilidades. E uma delas é orar pelos meus irmãos. Por quê? Porque se no meu corpo a minha mão queima, todo o meu corpo sofre. E todo o corpo quer ir ali para cuidar daquela mão. Então nós temos que ser desse jeito. Você sabia que a sua oração pode salvar um irmão? Você sabia que uma oração que você fizer, mesmo se aquele irmão não souber da sua existência, vamos dizer assim, você percebeu uma necessidade dentro da igreja, você percebeu uma família com necessidade dentro da igreja e você não tem condição financeira para ajudar, mas você tem os joelhos para dobrar por essa família. Você tem um coração quebrantado por essa família. E você vai colocar essa família diante do Senhor. Você pode salvar a sua oração. Deus pode usar a sua oração e salvar essa família. Você sabe disso? Lá em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, se você é uma pessoa obediente a Deus, creia que a sua oração é poderosa. Através da sua oração, questões do outro lado do planeta podem ser resolvidas. Cristãos do outro lado do planeta que estão sendo perseguidos, que estão sendo massacrados, eles podem receber o socorro através das orações que você faz, da sua intercessão. Olha como é forte isso. Imagina quanto mais aqueles que estão dentro da sua casa, que você sabe o que está acontecendo, que você presencia os problemas que eles estão passando. A sua intercessão. Se você for uma esposa, o seu marido, ele é um homem de Deus e ele tem passado muito problema. Ele está com problema financeiro. Ao invés de você reclamar, de você brigar, de você exigir as coisas dele, dobra o joelho e ajuda ele em oração. Eu lembro de uma amiga que o marido dela começou a plantar umas rocinhas. E ela ia lá caladinha, ajoelhava nessas roças e orava, entregava ao Senhor. E essas roças foram só progredindo. Hoje eles são uma família riquíssima da região. Eu creio, através da força que o Senhor deu nessas lavouras, o marido foi ficando incentivado, encorajado e cada vez trabalhando melhor, se sentindo incentivado, através da oração da esposa. Então, a sua oração pode muito em seus efeitos. Paulo, ele nos deixou muitos exemplos de orações que nós devemos fazer. Ele fala para nós que nós precisamos seguir a risca, nós precisamos seguir o exemplo dele, porque ele segue o exemplo de Cristo. E ele orava incentivando os outros cristãos. Então nós devemos orar incentivando os outros cristãos. Nós devemos agradecer a Deus pelos outros cristãos. Deus deu dons para os nossos irmãos, nós devemos orar a Deus agradecendo aqueles dons que têm abençoado a nossa própria vida. Nós devemos levar
as necessidades, as preocupações do meu irmão, tanto físicas, como emocionais, como espirituais, perante o Senhor. Por isso, quanto mais eu conheço aquele irmão, mais profundamente eu posso orar por ele. Por isso que eu tenho que estar atenta às necessidades dos meus irmãos. Eu posso orar pedindo aos meus irmãos para fazer as orações por mim também. Senhor, que os meus irmãos se lembrem de orar por mim também. E quando eu estiver em reunião, irmãos, orem por mim. Então eu oro por você, você ora por mim. Isso vai trazer o quê? União, força, coragem, determinação, ousadia, cura, restauração. Só coisas maravilhosas vão acontecer dessa sua atitude de orar por seu irmão. Eu vou colocar aqui agora uma estratégia de oração que funciona para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de contexto. A estratégia de oração que é de orar a palavra. Eu já li ali a parte que ele falou sobre orar o Pai Nosso. Então, você vai usar a oração do Pai Nosso como modelo. Pega a oração do Pai Nosso, escreve no caderno e em vez de orá-la para você, como nós temos aprendido muito a orar a oração, orar a Bíblia pela nossa vida, ao invés de você orar pela sua vida, você vai orar a oração do Pai Nosso pela vida das pessoas, pela vida dos seus companheiros na fé, pela vida dos seus irmãos na igreja, pela vida da sua família, pela vida do seu pastor, pela vida dos irmãos em Cristo Jesus. Então, quando você fizer isso, você está utilizando-se de uma grande e poderosa estratégia de oração. Então, se você tem dificuldade só de lendo e falando, começa escrevendo. Então, você escreve a oração do Pai Nosso e nos lugares que você vê que dá para trocar pelo nome das pessoas, você coloca ali o nome das pessoas. Assim como eu orei aqui. Volta um pouquinho o vídeo que você vai ver lá como que a gente ora a oração do Pai Nosso, orando pelas pessoas. Fica maravilhoso. Então você pode pegar aquela oração e vai adaptando aquelas palavras, sem perder a essência, claro, para a vida do seu irmão, para as necessidades do seu irmão. Por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode colocar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, Senhor, na vida do meu irmão. Assim, do meu irmão, aí fala o nome do seu irmão. Na vida da pessoa fulana de tal, fala o nome dela. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na vida do meu irmão. Entendeu? Você vai trazendo aquilo para a vida da pessoa, você vai abençoando a pessoa. Outra estratégia que eu quero deixar de oração, eu quero que você anota isso aí, que é muito importante, é como orar pelos irmãos na fé. Como que você pode orar por eles? Primeiro, você ora a Deus por meio de Jesus, para que ele, através do Espírito Santo, possa, primeiro, trabalhar no profundo do coração, revelando a verdade sobre a natureza de Deus. Senhor, trabalhe no profundo do coração da pessoa tal, tal, tal. Revela para ela, Senhor, a verdade sobre a natureza do Senhor. Você está orando por ela. Você pode orar sobre quem eles eram e quem são agora que estão em Cristo. Senhor, revela para eles quem eles eram antes de receber o Senhor e quem eles são agora que eles estão no Senhor. Isso vai trazer o que? Força para eles, revelações, abrir a mente, eles vão conseguir pensar com clareza. Ora sim pelos seus filhos, ore assim pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus irmãos na fé.
Comece orando pelos irmãos na fé que estão dentro de casa. Você também pode orar sobre as grandes bênçãos e recompensas poderosas que eles já possuem por estar em Cristo. Senhor, revela para eles quantas recompensas que eles já têm. Quantas recompensas poderosas que eles já possuem por estarem em Cristo Jesus. Senhor, que eles não precisam ficar desanimados, eles não precisam ficar cabisbaixos, alegra o coração deles, mostra para eles, Senhor, como eles já são vencedores, como eles já têm grandes recompensas. Você pode orar para eles também, para que Deus revele a vontade de Deus em amor para eles. Senhor, revela a vontade do Senhor para a vida deles. Revela para eles o ministério deles. Revela para eles, Pai, qual o sonho do Senhor para eles. Você pode também orar para que eles sejam equipados e fortalecidos no crescimento espiritual e na produção de frutos que permaneçam. Senhor, meu Pai, equipa meu irmão. Equipa meu irmão com armas espirituais para que ele possa crescer espiritualmente. Para que ele possa, Senhor, produzir frutos que permaneçam. Frutos maravilhosos que permaneçam, Senhor. Frutos saborosos. Frutos espirituais que permaneçam, Senhor. Você também pode orar para que eles cresçam em conhecimento e fidelidade a Deus. Senhor, que eles cresçam em conhecimento e fidelidade a Ti. Que eles sejam fortalecidos do caminho, Senhor. Que eles sejam perseverantes. Que eles suportem, Senhor, o tempo de aflição que eles precisarem de passar. Que eles sejam, Pai, fortalecidos na Tua palavra. E aí você vai orando, vai orando. E a pergunta para nós, com tantas estratégias que nós temos hoje, ficou aí tantas estratégias para nós, orar a palavra, orar libertação, passos que nós podemos orar, foram muitas coisas que ficaram para nós hoje nesse vídeo. Diante disso, tem uma pergunta que é bom que nós possamos meditar nessa pergunta e respondê-la com clareza para nós mesmos. Quanto do nosso tempo nós temos gastado com queixas, com problemas próprios, com reclamações? Quanto do nosso tempo nós estamos gastando com queixas, com lamúrias, com desânimos? Quanto desse tempo que eu posso pegar a partir de hoje e usar para investir esse tempo na oração pelo meu irmão, observando as necessidades do meu irmão, colocando o meu irmão na presença do Senhor, colocando os meus irmãos em Cristo na presença do Senhor. Quanto do meu tempo eu posso parar de reclamar, parar de lamuriar, parar de pensar nos meus próprios problemas e começar a usar esse tempo, 10 minutos, 20 minutos. Olha, a partir de agora eu vou tirar todos os dias 10 minutos e vou orar pela vida do irmão fulano de tal. Eu vou fazer um propósito de oração pela vida dele. Eu tô vendo que minha irmãzinha está passando por um problema sério. Eu não vou falar nada com ninguém, mas eu vou falar com o Senhor Jesus. E eu vou, a partir de hoje, 10 minutos eu vou tirar para cuidar da vida dela. Eu vou cuidar do espírito dela, eu vou orar ao Senhor, eu vou colocar os problemas dela perante o Senhor, eu vou ser uma intercessora da vida dela. Quanto do seu tempo você pode fazer isso? Pensa e decida. Depois de tantas revelações que nós recebemos hoje, tantas maravilhas, porque esse capítulo maravilhoso, um exercício para nós hoje é um exercício muito simples. Você vai meditar em Tiago, capítulo 5, versículo 16. E aí você vai decidir, eu vou ou eu não vou seguir esse conselho. Lê lá a palavra onde está Tiago, capítulo 5, versículo 16. Medita nesse versículo e tome uma decisão. Mas pratique.
Tome a decisão. Se você decidir por sim, pratique, porque não adianta a gente ficar só em teoria, nós temos que praticar. Não é verdade? Amém? Então vamos orar para terminar. Como sempre, a gente faz a oração que está aqui no livro, terminando o capítulo. Senhor, obrigada pela igreja que tu me deste e pelos amigos e familiares que tu me permitiste conhecer através da nossa fé comum em Cristo. Peço-te que consolides os nossos relacionamentos ainda mais. Ajuda-nos a nos comprometer a orar uns pelos outros. Senhor, deleita-te no nosso amor e cuidado de uns pelos outros. Seja o teu nome glorificado quando trabalhas em nosso meio. Vamos olhar para ti e louvar-te. Abençoa-nos, eu oro, e que o mundo veja o teu poder e a diferença que fazes em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Até o próximo capítulo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fiquem com Deus. E lembrem-se de orar uns pelos outros.